Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Neste momento, o machado de guerra do urso gigante do deus da guerra brilhante deixou uma faixa vermelha escura no braço de Xifeng. No domínio de Deus, embora os jogadores não recebessem altos danos quando seus membros fossem atacados, eles sentiriam uma leve sensação de dormência em seus membros. Além disso, o efeito de dormência durava por um bom tempo. Durante esse tempo, as reações dos jogadores ficariam mais lentas, afetando suas condições de batalha e reduzindo levemente suas proezas de batalha. No entanto, os jogadores raramente atacavam membros quando matavam o jogador, pois não havia sentido em tal ação. Comparado a atacar os membros, o corpo era um alvo muito mais fácil. Afinal, era muito mais fácil se defender contra um ataque direcionado aos membros. Além disso, os membros eram muito mais ágeis do que o corpo, tornando-os mais difíceis de atingir. Mais importante, no entanto, atacar pontos vitais no corpo causaria muito mais dano. Normalmente, somente quando especialistas matavam novos jogadores, eles usavam esse método de ataque para brincar com os novos jogadores. Neste momento, Deus da Guerra Brilhante claramente pretendia brincar com Xifeng. No entanto, embora Xifeng estivesse ferido, ele não gritou de dor como esperado. Isso surpreendeu completamente Rosa d'Água. Xifeng era, afinal, apenas um forjador. No domínio do Deus, ele seria o equivalente a um trabalhador civil, e sua tolerância à dor seria muito baixa. Mesmo se ele fosse um veterano de batalha do domínio do Deus, seu rosto pelo menos se contorceria, e ele respiraria fundo quando recebesse um ataque. Não importa como ela olhasse para isso, com a subclasse de Xifeng como um forjador, ele deveria pelo menos fazer um som quando fosse atingido. Era possível que Xifeng tivesse desligado sua percepção de dor completamente? Normalmente, os especialistas manteriam sua percepção de dor em 30%, e apenas os novatos a desligariam, pois não conseguiam suportar a dor. No entanto, a maioria dos jogadores no domínio do Deus a manteria em torno de 20%. Não importa como alguém olhasse para Xifeng, ele não era de forma alguma um novato, então era impossível que ele desligasse sua percepção de dor completamente. No entanto, seu braço sofreu o golpe agora, mas nem o menor indício de dor apareceu em seu rosto. Pelo contrário, um sorriso encheu seu rosto agora, e isso era simplesmente muito anormal. No entanto, Deus da Guerra Brilhante não deu atenção a essas questões. Embora ele sentisse que algo estava faltando, como os gritos de dor, isso não impediria seus ataques contínuos a Xifeng. Golpe de machado após golpe de machado aterrissou nos 4 membros de Xifeng, e depois de 5 segundos inteiros, Deus da Guerra Brilhante quase rugiu de excitação com seu ataque incessante. Enquanto isso, o choque de Rosa d'Água aumentou enquanto ela ficava a uma certa distância observando a cena diante dela. Chama Negra, de qual local você é o Deus? No entanto, ela não ficou chocada devido à precisão dos ataques loucos do Deus da Guerra Brilhante. Em vez disso, ela ficou chocada com a barra de HP acima de Xifeng. Os ataques frenéticos do Deus da Guerra Brilhante mal reduziram o HP de Xifeng. Até o momento, Xifeng havia perdido apenas 10% de seu HP total. Pelo contrário, depois de 5 segundos, o HP de Xifeng subiu novamente para 95%. O mais chocante para Rosa d'Água foi o quão pouco dano o Deus da Guerra Brilhante infligiu em Xifeng. Embora Deus da Guerra Brilhante fosse um guerreiro de escudo, e seu dano fosse muito menor do que um berserker com os mesmos padrões, no final das contas, Deus da Guerra Brilhante ainda usava um conjunto de equipamentos de ferro misterioso de nível 9. Ele também empunhava o machado de guerra do urso gigante de classificação prata secreta, então seu poder de ataque não era menor do que um berserker de nível 9 normal. Embora Deus da Guerra Brilhante não tenha usado nenhuma habilidade, seus ataques normais falharam em causar mais de 15 pontos de dano com cada golpe. A defesa de Xifeng não era um pouco assustadora demais? Por que você ainda tem tanto HP? Deus da Guerra Brilhante, que atacou todo esse tempo, de repente parou suas mãos. Ele queria ver a expressão de sofrimento de Xifeng, mas ele ficou imediatamente chocado ao descobrir que Xifeng não perdeu muito HP. Ele então olhou para seu registro pontos de danos, descobrindo uma série pontos de danos que era apenas em torno de 10 pontos. Você tem reações aguçadas, ataques precisos, boas técnicas de batalha, padrões acima da média e é capaz de ativar a condição extraordinária. É como esperado do guerreiro de escudo de 5ª posição do Eco do Crepúsculo. Xifeng fez uma dedução geral dos padrões do Deus da Guerra Brilhante. Ele então disse com um sorriso: já que você terminou de atacar, deve ser minha vez agora. Xifeng estava atualmente no nível 14, enquanto o Deus da Guerra Brilhante estava apenas no nível 9. No domínio de Deus, se jogadores e monstros tivessem uma diferença de nível de 3 níveis, então, devido à supressão de nível, os jogadores teriam seu dano reduzido em cerca de 50%. Enquanto isso, em uma situação em que ambos os lados consistissem de jogadores, o grupo com o nível mais baixo teria seu dano reduzido em 65%.
Se a diferença aumentasse para 5 níveis, então haveria uma redução pontos de dano de 80%, para 10 níveis e acima, a redução pontos de dano era de 95% e acima. Além disso, Xifeng atualmente usava o conjunto de equipamento Lua Prateada, então sua defesa era muito alta, para começar. Depois que ele subiu para o nível 14, seu atributo de resistência aumentou um pouco além de 80 pontos, ativando a habilidade passiva oculta para resistência, fortalecimento básico do corpo. Com essa habilidade passiva, todos os ataques que causavam menos de 50 pontos de dano eram muito enfraquecidos, sua taxa de recuperação de batalha aumentaria ligeiramente e sua recuperação de vida também melhoraria ligeiramente. Devido ao dano extremamente baixo que Deus da Guerra Brilhante lhe causou, sua recuperação de batalha conseguiu repor a maior parte de seu HP perdido em um único golpe. Essa era a especialidade dos jogos de realidade virtual. Devido à lacuna em níveis e atributos, a disparidade em força era mundos à parte. Deus da Guerra Brilhante obviamente não sabia disso. Pare de blefar. Você é apenas um cabeçadura com alta defesa. Veja como vou me livrar de você e mandá-lo de volta ao nível 0. Arrependa-se de se tornar meu inimigo. Deus da Guerra Brilhante não acreditava e não acreditaria que Xifeng pudesse retaliar. Ele levantou seu machado de guerra do urso gigante, enviando um corte feroz em direção ao peito de Xifeng. Deus da Guerra Brilhante não brincava mais. Ele queria se livrar de Xifeng instantaneamente como uma tempestade feroz, então ele juntou seu ataque com uma habilidade. No entanto, de pé à distância, Rosa d'Água não pensou que Xifeng estivesse blefando. Desde o início da batalha, Xifeng balançou sua espada apenas uma vez, então ficou parado sem se mover, permitindo que Deus da Guerra Brilhante o atacasse por 5 segundos inteiros continuamente. 5 segundos. Até os jogadores mais fracos podiam atacar ou defender muitas vezes dentro desse período de tempo. No entanto, Xifeng escolheu não fazer nada. No momento em que o machado de guerra do urso gigante do Deus da Guerra Brilhante passou pelo corpo de Xifeng, Deus da Guerra Brilhante involuntariamente revelou um sorriso frio. Sua crença de que Xifeng apenas blefou foi reafirmada. Pós-imagem. Deus da Guerra Brilhante imediatamente notou que a sensação de seu machado passando por Xifeng parecia estranha. Neste momento, ele percebeu que o Xifeng diante dele era simplesmente uma pós-imagem. Ele então girou, procurando pela posição de Xifeng. Neste momento, Xifeng já havia chegado às costas do Deus da Guerra Brilhante. Seus movimentos eram silenciosos, como se ele não existisse. A mão direita de Xifeng se contraiu, e a lâmina abissal perfurou levemente as costas do Deus da Guerra Brilhante. Um buraco apareceu na armadura dura que Deus da Guerra Brilhante usava, e o guerreiro de escudo instantaneamente sentiu seu coração esfriar a temperaturas congelantes. Deus da Guerra Brilhante sentiu uma dor imensa no peito. Desde quando um jovem mestre como ele experimentou tal grau de dor? Imediatamente, ele soltou um grito agonizante quando um dano de mais de 300 pontos apareceu acima de sua cabeça. Com um único golpe, Deus da Guerra Brilhante perdeu mais de 1/5 de seu HP total. Que velocidade e poder de ataque! Rosa d'Água tinha testemunhado distintamente de longe, e seus olhos cheios de choque piscaram involuntariamente como resultado. Ela não achava que Xifeng, como um forjador, seria realmente tão incrível em batalha. Seu poder de ataque era simplesmente desumano. Por causa do equipamento que ele possuía, a defesa do Deus da Guerra Brilhante era assustadora. No entanto, o ataque normal de Xifeng causava mais de 300 pontos de dano ao guerreiro. Entre os dois, seja defesa ou poder de ataque, Deus da Guerra Brilhante estava longe de ser igual a Xifeng. A disparidade em força era clara para todos verem. Os dois estavam em níveis completamente diferentes. Era simplesmente inacreditável. Mesmo com os padrões do Deus da Guerra Brilhante, ainda havia uma lacuna evidente de força entre ele e Xifeng. Essa luta havia renovado completamente o reconhecimento de Rosa d'Água do domínio do Deus. Após esfaquear Deus da Guerra Brilhante uma vez, Xifeng não deu nenhuma chance a Deus da Guerra Brilhante. Ele mais uma vez brandiu a lâmina abissal, enviando um cortar no corpo do Deus da Guerra Brilhante. Xifeng acertou um ataque crítico pontos de dano triplo, causando mais de 2.400 pontos de dano e matando o Deus da Guerra Brilhante instantaneamente. Xifeng puxou sua espada para trás, colocando-a de volta na bainha. Imediatamente depois, um lamento agonizante ressoou pelas ruas. Deus da Guerra Brilhante encarou Xifeng com olhos cheios de ódio venenoso. No entanto, havia também um fio de medo escondido dentro desse ódio. Afinal, Xifeng tinha usado apenas uma única habilidade de espadachim, cortar, para matá-lo instantaneamente. A confiança e arrogância passadas do Deus da Guerra Brilhante tinham, neste momento, se despedaçado. Ele observou silenciosamente enquanto seu HP diminuía freneticamente, e num piscar de olhos, ele tinha apenas 1 de HP restante. Deus da Guerra Brilhante caiu de joelhos, seus olhos cheios de choque e medo. Como era apenas um duelo, Deus da Guerra Brilhante conseguiu escapar da morte dessa vez.
No entanto, quando o Deus da Guerra Brilhante recuperou um pouco de seu espírito, ele finalmente entendeu o comentário de Xifeng de que esta seria uma batalha chata. Naquela época, Deus da Guerra Brilhante ainda pensava que era arrogância de Xifeng, não conhecendo a imensidão do céu e da terra. Na realidade, no entanto, não. Deus da Guerra Brilhante exclamou ao notar que seus níveis estavam diminuindo rapidamente. Num piscar de olhos, ele já havia caído para o nível 0. Embora os duelos não permitissem que os jogadores morressem, a punição que a parte perdedora receberia não seria alterada nem um pouco. A punição sinistra que Deus da Guerra Brilhante havia estabelecido anteriormente para Xifeng voltou a morder ele. O sistema também transferiu o mapa que ele apostou para o inventário de Xifeng. Desta vez, ele não apenas cavou sua própria cova, mas também comprou seu próprio caixão, sofrendo o dobro da perda. Senhorita Rosa d'Água, terminei. Vamos continuar nossa conversa. Xifeng olhou para Rosa d'Água com um sorriso enquanto falava. Deus da Guerra Brilhante olhou para Xifeng com uma expressão maliciosa, seus dentes rangendo. Imediatamente após Xifeng dar as costas para Deus da Guerra Brilhante, o guerreiro de escudo tirou um pergaminho mágico de nível 1, usando-o em Xifeng. Chama negra, morra! O pergaminho mágico de nível 1 que Deus da Guerra Brilhante usou era uma magia do tipo chama chamada Lança Flamejante. O pergaminho continha uma magia destrutiva, de alvo único e relativamente forte. De qualquer forma, Deus da Guerra Brilhante já havia caído para o nível 0. Ele não sofreria nenhuma perda se os guardas o capturassem e o prendessem. Na pior das hipóteses, ele teria que deletar sua conta e começar tudo de novo. Seria aceitável se ele pudesse matar Xifeng e apaziguar seu ódio. Cuidado! Rosa d'Água alertou. Xifeng não esperava que Deus da Guerra Brilhante fosse louco o suficiente para ousar atacá-lo no meio da cidade Asa Negra. No entanto, devido à curta distância entre eles, era tarde demais quando Xifeng percebeu as ações do Deus da Guerra Brilhante. A lança de chamas atingiu instantaneamente as costas de Xifeng, e Deus da Guerra Brilhante revelou um sorriso sinistro quando seu ataque acertou. Esta lança de chamas era o trunfo do Deus da Guerra Brilhante. Ela era capaz de causar até 2.000 pontos de dano de chamas em um único alvo. Mesmo que Xifeng fosse incrível, ele era um único espadachim. Quão alto poderia ser seu HP? Já seria desafiador do céu se ele tivesse 1.200 de HP. Com esses 2.000 pontos de dano, Xifeng morreria sem dúvida. Depois que as chamas se dissiparam, o HP de Xifeng caiu vertiginosamente. E daí se você é incrível? Já que ousou provocar esse jovem mestre, só a morte o espera. Deus da Guerra Brilhante riu alto enquanto observava o HP total de Xifeng chegar a 0. Deus da Guerra Brilhante, você é muito desprezível. Com essa ação, Rosa d'Água finalmente viu o verdadeiro eu do Deus da Guerra Brilhante. Ela não pensou que ele seria uma sujeira tão desprezível sem nem mesmo o mais básico respeito próprio. Desprezível? O vencedor se torna rei, enquanto o perdedor se torna um bandido. Ele só pode se culpar por sua própria falta de habilidades. Deus da Guerra Brilhante zombou enquanto falava. Entretanto, o sorriso do Deus da Guerra Brilhante desapareceu rapidamente no momento em que ele descobriu que o HP de Xifeng havia parado de diminuir após atingir 20%. Por quê? Por que você não está morto? Olhando para Xifeng parado ali, Deus da Guerra Brilhante recuou vários passos, seu dedo trêmulo apontou para Xifeng enquanto ele entrava em pânico. Isso, você não precisa saber. No entanto, já que ousou agir aqui, imagino que esteja preparado para receber sua punição. Xifeng disse suavemente. Ele riu enquanto batia nas chamas restantes em seu corpo, extinguindo-as. O dano causado pela lança flamejante poderia de fato matar um jogador de nível 14 com um golpe. No entanto, Xifeng era diferente. Ele possuía 20 pontos de resistência ao fogo. Ele também tinha a habilidade passiva Fortalecimento Corporal Básico ativada, o que aumentaria um pouco a resistência mágica oculta. Além disso, Xifeng atualmente tinha um HP máximo de 1.840 pontos, então uma única lança flamejante não era o suficiente para matá-lo. Para colocar de outra forma, a magia de nível 1 não tinha possibilidade de matá-lo com um único golpe. No máximo, o feriria gravemente. Impossível! Deus da Guerra Brilhante ficou completamente pasmo com essa cena. Afinal, aquele era o pergaminho mágico de nível 1 mais poderoso que ele tinha em sua posse. Não pode ser, certo? Rosa d'Água ficou similarmente chocada. A magia do tipo fogo possuía a maior força destrutiva de todas as magias elementais. No entanto, Xifeng sobreviveu após receber um golpe direto de uma magia do tipo fogo de nível 1. Que tipo de defesa ele possuía? Rosa d'Água até começou a suspeitar que Xifeng era um guerreiro de escudo ou um cavaleiro guardião disfarçado. No entanto, mesmo os cavaleiros guardiões que possuíam a maior resistência mágica não conseguiram sobreviver a esse movimento. Enquanto os dois sofriam um choque, os cavaleiros negros da cidade Asa Negra chegaram.
Comparado a outras cidades e vilas normais, a administração da cidade Asa Negra era muito mais rigorosa. As penalidades que administrava eram ainda mais insuportáveis. Portanto, na vida anterior de Shifeng, nenhum jogador ousou causar uma cena enquanto estava na cidade Asa Negra. Qualquer um que o fizesse simplesmente buscava suas próprias mortes. Sem mencionar que Deus da Guerra Brilhante realmente ousou atacar Shifeng, que possuía o status de um caçador de demônios. Portanto, Shifeng não tomou nenhuma atitude imediatamente contra Deus da Guerra Brilhante. Na realidade, ele simplesmente esperou pela punição que Cidade Asa Negra daria a Deus da Guerra Brilhante. Deus da Guerra Brilhante, você cometeu uma ofensa contra as leis da Cidade Asa Negra. Além disso, você atacou o Lorde Caçador de Demônios. De agora em diante, você permanecerá na prisão na Cidade Asa Negra por 15 dias. Após sua libertação, todos os seus atributos serão reduzidos em 10% por uma duração de 10 dias, e a experiência que você ganha diminuirá em 20%. O Capitão Cavaleiro Negro caminhou até Deus da Guerra Brilhante, declarando seu veredito. Ao ouvir tal penalidade, Rosa d'Água respirou fundo. Essa penalidade era simplesmente muito pesada. Mesmo que eles prendessem Deus da Guerra Brilhante por 15 dias, como um ancião da Eco do Crepúsculo, havia outras pessoas disponíveis para ajudá-lo a subir de nível. No entanto, agora que ele estava no nível 0, com a lacuna de 15 dias e redução de 20% no ganho de experiência, Deus da Guerra Brilhante precisaria trabalhar incessantemente por mais de um mês para alcançar o nível da maioria dos jogadores, sem mencionar alcançar os jogadores de melhor classificação. Chama Negra, admito que você é incrível. No entanto, desde o momento em que tomei uma atitude, já havia decidido deletar minha conta e começar tudo de novo. Você realmente achou que eu temeria a punição do sistema? Embora Deus da Guerra Brilhante tenha tremido um pouco quando ouviu a penalidade que receberia, pensando melhor, ele planejou deletar e reconstruir sua conta. Do que ele deveria ter medo? É mesmo? Então, espero que você exclua e reconstrua sua conta. Shifeng sorriu levemente, sem se preocupar em explicar. Vendo o sorriso confiante do Deus da Guerra Brilhante, Shifeng não suportou destruir suas fantasias. Deus da Guerra Brilhante pensou muito levianamente no domínio do Deus. Se uma pessoa com cérebro de porco como Deus da Guerra Brilhante pudesse pensar em tal método para escapar da punição, o sistema principal de Deus certamente teria uma solução. Na vida anterior de Shifeng, muitos jogadores pensavam no domínio de Deus apenas como um jogo de realidade virtual, eles achavam que podiam fazer o que quisessem. Havia até alguns jogadores que tinham feito coisas inescrupulosas e condenáveis com NPC femininas. Afinal, todos esses jogadores achavam que poderiam simplesmente evitar a punição excluindo e reconstruindo suas contas do zero. No entanto, o resultado falou diferente. A menos que alguém não quisesse mais jogar domínio do Deus, caso contrário, toda e qualquer punição seria aplicada. Não importa quantas vezes alguém excluísse suas contas ou trocasse seus capacetes de jogo, as consequências eram inevitáveis. Embora domínio do Deus fosse um jogo de realidade virtual, ele também tinha seu próprio limite, as regras de domínio do Deus eram o limite final. Qualquer um que ousasse passar desse limite faria bem em se preparar para suas punições, sem exceções. Quando Deus da Guerra Brilhante viu o sorriso de Shifeng, ele de repente se sentiu incerto sobre sua decisão. No entanto, quando ele pensou mais, era possível que Shifeng apenas tentasse assustá-lo. Imediatamente, Deus da Guerra Brilhante saiu do domínio do Deus, preparando-se para deletar e reconstruir sua conta. Enquanto isso, Shifeng não se importava mais em dar atenção a esse príncipe sem cérebro. Ele então abriu sua bolsa, examinando a pista para o matador de Deus que ele tinha acabado de obter. Não havia local marcado neste mapa. Também não havia palavras escritas para dar uma explicação. Se qualquer outro jogador obtivesse este mapa, não teria ideia do que fazer com ele. Afinal, eles não saberiam o local exibido no mapa, nem saberiam como procurá-lo. Além disso, o site oficial não publicou um mapa-mundi para domínio do Deus. Isso explicava a generosidade ignorante do Deus da Guerra Brilhante em apostar este mapa. Felizmente, Shifeng estava extremamente familiarizado com o domínio do Deus. Na vida anterior de Shifeng, as várias guildas principais no domínio do Deus fizeram seus próprios mapas do domínio do Deus, e Shadow não foi exceção. 10 anos após o domínio do Deus começar sua operação, o mapa-mundi que Shadow possuía era muito completo. Enquanto isso, familiarizar-se com o mapa-mundi era um dos requisitos básicos de um líder de guilda, incluindo Shifeng. No entanto, o mapa atualmente nas mãos de Shifeng exibia um terreno muito complicado. Somente depois de quebrar a cabeça por algum tempo, Shifeng conseguiu se lembrar de um lugar com um terreno semelhante ao mostrado neste mapa. Era o território proibido para os humanos, a Cordilheira em Ruínas. Assim que Shifeng reconheceu o local mostrado no mapa. 4 guardas negros de nível 200 apareceram na Rua Clara, cada um empunhando uma lança negra nas mãos e caminhando em direção ao Deus da Guerra Brilhante. Eles pretendiam levá-lo embora. Nem pense em me pegar.
Deus da Guerra Brilhante saiu imediatamente do jogo. No entanto, uma situação inacreditável ocorreu. Alguém poderia descrever isso como uma experiência extracorpórea. Como uma concha vazia, o corpo do Deus da Guerra Brilhante de repente caiu no chão, imóvel. Entretanto, os 4 guardas negros não se importaram muito com isso. 2 dos cavaleiros agarraram o corpo do Deus da Guerra Brilhante de cada lado, arrastando-o para longe da Rua Clara. Logo depois, os cavaleiros negros também se dispersaram da cena. Mestre Chama Negra, o que está acontecendo aqui? Deus da Guerra Brilhante não fez logo-off? Logicamente, seu corpo também deveria ter desaparecido. Rosa d'Água olhou para Xifeng, seus olhos brilhantes piscando enquanto ela perguntava. Embora Rosa d'Água não soubesse por que ela perguntaria a Xifeng, seus instintos lhe disseram que Xifeng poderia saber a resposta. Se Xifeng soubesse que Rosa d'Água havia perguntado a ele sobre esse assunto por instinto, a assustadora intuição de uma mulher certamente o surpreenderia. Ao ouvir a pergunta de Rosa d'Água, Xifeng simplesmente sorriu e disse: o sistema não deveria permitir que os jogadores evitem punições. O julgamento da cidade Asa Negra foi, sem dúvida, o julgamento do sistema. Se Deus da Guerra Brilhante tivesse recebido sua punição corretamente, ele só teria que pagar o menor preço. No entanto, se Deus da Guerra Brilhante excluísse e reconstruísse sua conta, sem mencionar a perda do dinheiro e equipamento que ele tinha originalmente, ele também perderia toda a reputação que havia conquistado no domínio do Deus. Reputação não era fácil de ganhar. Afinal, muitas das missões que recompensavam os jogadores com pontos de reputação eram missões únicas. Então é assim. Rosa d'Água entendeu a verdade do assunto. Caso contrário, se todos simplesmente excluíssem e reconstruíssem suas contas no momento em que fizessem algo nefasto, isso não transformaria o domínio do Deus em uma bagunça enorme? No entanto, junto com o passar do tempo, os níveis dos jogadores aumentariam, enquanto as chances de tais questões ocorrerem também diminuiriam. Afinal, os jogadores dedicaram uma grande quantidade de tempo e energia para cultivar suas contas do domínio do Deus, haveria poucas pessoas com coragem de começar tudo de novo. No entanto, se os jogadores encontrassem uma situação como a do Deus da Guerra Brilhante, a maioria deles escolheria excluir e reconstruir. Afinal, seria muito mais rápido começar tudo de novo, e poderia ser uma maneira de tirar vantagem do sistema. Naturalmente, o sistema principal de Deus não cometeria tal erro. Em relação à calamidade que se abateu sobre Deus da Guerra Brilhante, Rosa d'Água não demonstrou um pingo de simpatia. Pelo contrário, ela estava muito grata pela ajuda significativa de Xifeng. As famílias dela e do Deus da Guerra Brilhante sempre foram amigáveis uma com a outra, e ambas as famílias pretendiam aumentar e ampliar sua riqueza e influência por meio do casamento. Por outro lado, Rosa d'Água se opôs, desde o início, a essa noção. Ela pretendia criar um legado para si mesma, aumentando seu direito de expressão dentro de sua família para se opor a esse casamento. O domínio do Deus simplesmente aconteceu de ter dado a ela essa chance muito boa. Contanto que ela pudesse se desenvolver no domínio do Deus, e adicionando as ações do Deus da Guerra Brilhante, ela poderia facilmente derrotar a noção de casamento entre as duas famílias. Depois de lidar com o assunto do Deus da Guerra Brilhante, Xifeng e Rosa d'Água retornaram ao restaurante e retomaram suas conversas de negócios. Originalmente, Xifeng queria investigar o paradeiro do Matador de Deus. No entanto, ele deixou isso de lado por enquanto. No domínio do Deus, a Cordilheira em Ruínas era um lugar absolutamente proibido para humanos. Na vida anterior de Xifeng, muitos jogadores não acreditavam nesse fato. No final, todos que foram lá encontraram apenas a morte. Daí em diante, ninguém ousou entrar casualmente na Cordilheira em Ruínas. Com a força atual de Xifeng, sem mencionar entrar na Cordilheira em Ruínas, até mesmo o caminho que levava à Cordilheira em Ruínas apresentava um desafio impossível para Xifeng. Como ele alcançaria o local marcado no mapa? A única escolha que ele tinha agora era aumentar sua força. Quando ele tivesse força suficiente, ele poderia então pensar em uma maneira de ir até lá. Mestre Chama Negra, estes são os vários materiais de forja que você solicitou. Devido ao espaço limitado na bolsa, eu trouxe apenas os materiais raros e preciosos. Desta vez, o Mestre Chama Negra me ajudou muito, então eu os venderei a você por um preço menor. Você só precisa me pagar 43 moedas de ouro por eles. Rosa d'Água exibiu a lista de transações, sorrindo enquanto falava. O custo de compra de todos esses materiais chegou a um total de pouco mais de 37 de ouro. Originalmente, Rosa d'Água pretendia vender todos esses materiais para Xifeng por 50 de ouro. No entanto, como Xifeng ajudou, ela escolheu ganhar um pouco menos nesta transação. Inicialmente, Rosa d'Água não possuía moedas de ouro suficientes para comprar todos esses materiais. No entanto, ela obteve um grande lucro com os projetos de forjamento de peitoral cintilante, que ela comprou de Xifeng da última vez. Ela não só ganhou mais de 100 moedas de ouro, mas também ganhou de volta todos os créditos que usou para comprar os projetos de forjamento.
Ela ainda tinha alguns projetos de forjamento de peitoral cintilante restantes. Se ela vendesse todos eles, ela ainda poderia ganhar dezenas de moedas de ouro e centenas de milhares de créditos. Mesmo para uma guilda de primeira classe como Eco do Crepúsculo, os fundos fluidos disponíveis atualmente da guilda totalizavam apenas de 20 a 30 moedas de ouro. Enquanto isso, Rosa d'Água tinha mais de 100 moedas de ouro em sua posse, invocando a inveja dos anciões da guilda. Depois de sentir o primeiro gostinho do lucro, Rosa d'Água antecipou muita surpresa que Chifeng estava prestes a criar. 43 moedas de ouro. Quando Chifeng olhou para a lista de transações, seu coração disparou. Ele não esperava que Rosa d'Água fosse tão capaz. Ela realmente havia reunido tantos materiais. Dando uma olhada rápida na lista de transações, os materiais listados eram todos raros, necessários para forjar itens classificados como ferro misterioso e prata secreta. Havia até alguns materiais extremamente raros classificados como ouro fino. Nesta fase do jogo, era absolutamente impossível para os jogadores encontrarem qualquer um desses materiais no Reino Estrela-Lua. Rosa d'Água também havia comprado uma grande quantidade de pedras duras, pois Chifeng havia solicitado especialmente muitas delas. Agora, Rosa d'Água tinha perto de 1000 pilhas de pedras duras para Chifeng, enchendo completamente suas bolsas de minério. Chifeng não pôde deixar de admitir que o país do minério tinha um nome apropriado. Sacos de minério eram diferentes de sacos normais. Eles eram feitos especificamente para armazenar materiais de forjamento. Portanto, esses sacos tinham espaços de armazenamento extremamente grandes, e cada um era várias vezes, alguns até várias dezenas de vezes, maior do que um saco normal. No caso de Rosa d'Água, além de seu saco principal ter 100 espaços, seus 6 sacos restantes eram todos sacos de minério. Cada um de seus sacos de minério tinha 350 espaços para itens, e todos os 6 sacos de minério estavam atualmente cheios até a borda. O país de onde Rosa d'Água veio não tinha escassez de minérios. Portanto, Rosa d'Água só vendeu cada pilha de pedras duras para Chifeng a um preço de 80 moedas de cobre. Rosa d'Água provavelmente comprou todas essas pedras duras a um preço ainda menor. Comparado a essas vendidas no Reino Estrela-Lua, o preço dessas pedras duras era simplesmente muito barato. Agora, cada pilha de pedras duras era vendida por 3 moedas de prata. Apenas vendendo essas pedras duras para outros jogadores, Chifeng poderia lucrar várias vezes seu custo. Além disso, esses jogadores lutariam por essas pedras duras. Entretanto, nem mesmo Chifeng poderia pagar 43 de ouro em uma única transação. Felizmente, Chifeng veio preparado. Ele removeu uma pilha de equipamentos bronze de nível 8 e nível 9 e bastante equipamento ferro misterioso de sua bolsa. Ele havia pessoalmente forjado a maioria dos equipamentos, enquanto havia obtido o restante da Floresta do Luar. No entanto, o equipamento mais chamativo entre eles eram as espadas de uma mão de nível 10 prata secreta, as Amanhecer Prateado, que Chifeng havia criado. Armas prata secretas, mesmo para uma guilda de primeira classe, elas eram extremamente raras. Normalmente, apenas os escalões superiores da guilda possuíam de 2 a 3 itens classificados prata secreta, enquanto as elites da guilda não podiam nem sonhar em possuir um. Num piscar de olhos, Chifeng encheu a sala privada com equipamentos, deslumbrando a visão de todos os observadores. Fazendo uma contagem geral, Chifeng tinha mais de 500 peças de equipamento. Rosa d'Água ficou instantaneamente pasma com essa visão. Somente depois de dezenas de segundos terem passado ela gradualmente recuperou seu espírito, e o choque encheu seus olhos enquanto ela olhava para Chifeng. Alguém poderia facilmente equipar uma grande equipe de elite com tanto equipamento. Além disso, Chifeng havia forjado a maioria. Rosa d'Água ficou muito confusa sobre como Chifeng conseguiu forjar tanto equipamento sozinho. Afinal, ela havia testemunhado pessoalmente forjadores criando equipamentos antes. O processo poderia ser resumido em uma palavra: lento. Todos eram equipamentos de classificação bronze e ferro misterioso. Se alguém não fosse cuidadoso ao forjá-los, o resultado falharia facilmente. Então, o processo de forjar equipamentos de tal qualidade era definitivamente muito mais lento do que o de equipamentos comuns. Desde a última vez que Rosa d'Água se encontrou com Chifeng, apenas um pouco mais de 3 dias se passaram. Mesmo que Chifeng forjasse equipamentos continuamente sem dormir ou comer durante esse período, ainda deveria ser impossível para ele forjar tanto equipamento. Senhorita Rosa d'Água, eu já trouxe o equipamento. Diga um preço. Chifeng sorriu. Rosa d'Água imediatamente sentiu como se tivesse sido enganada. Originalmente, ela pretendia lucrar muito com Chifeng. No entanto, com mais de 500 peças de equipamento de alto nível colocadas diante dela, mesmo que ela se vendesse para Chifeng, ainda poderia não ser o suficiente. Fim dos capítulos do 184 ao 186. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!